Fico feliz que temos uma igreja alegre, feliz, independente das circunstâncias que a gente vive, né? Às vezes difíceis, às vezes duras, mas a gente tem que seguir. E se Jesus está no centro do nosso coração, dominando a nossa vida, a gente tem que ser movido por esperança, porque nós estamos marchando para o céu. Soldados que foram ossos, que estão indo para o céu, onde é a verdadeira pátria nossa, né? Aqui nós somos peregrinos e vamos para o nosso lar definitivo. Aqui é só um tempo, tá bom? Então, gostaria de ler com os irmãos Atos 9, 36 a 43. Atos 9, 36 a 43. Eu não lembro se eu já preguei alguma vez nesse texto. Na minha cabeça falha, será a primeira vez que eu vou abordar esse episódio, eu acho. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando, ela morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, a apresentou-lhe a viva. E foi isso notório por toda a Jope. E muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Essa semana passada, eu recebi 2 notícias que me levaram a refletir bastante. E ambas foram no dia 27, na terça-feira. A primeira foi a morte do irmão André. Irmão André foi um homem nascido na Holanda em 1928. Estava, portanto, com 94 anos, uma idade bem avançada. Seu nome real era Annie van der Biel. Quando tinha 12 anos, o seu país, a Holanda, foi invadido pelas forças nazistas, foi dominado pela Alemanha nazista. E eles passaram muitas privações, os holandeses, né? Se dizia que a fome era tanta que eles comiam as papoulas, lá é o país das papoulas, comiam flores para sobreviver. Deve ter dizimado, né, as papoulas. Com o término da guerra, que levou 5 anos, ele já tinha uma certa idade, então, e acabou, no após-guerra, alistando-se no exército, como seria necessário, e foi enviado como soldado para lutar na Indonésia. A Indonésia era uma colônia da Holanda, a Holanda dominava a Indonésia. E havia uma guerra de independência na Indonésia, e a Holanda enviou soldados, entre eles o futuro irmão André, para lutar, para conservar, né, a colônia que tinha lá. E ele foi cheio de ânimo, mas quando se defrontou com a guerra, ele sofreu bastante,
porque ele foi obrigado a dar tiros, e ele dizia, eu tive que dar tiros para matar. Isso desestruturou-o emocionalmente, e ele sofreu muito. E a pasada final, né, no emocional dele, foi quando ele viu uma mãe com um bebê no colo, ambos mortos por uma única bala. A bala acertou o nenê, atravessou e matou filho e mãe. Isso trouxe um grande sofrimento para ele. E ao voltar da guerra, ele, tão perturbado que estava, começou a visitar a igreja e passou a frequentar igreja. E lá ele, nessa crise emocional, ele fez uma oração de entrega a Deus. E registra aqui as próprias palavras dele. Ele dizendo assim: não havia muita fé na minha oração. Eu só disse, Senhor, se você me mostrar o caminho, eu vou segui-lo. Amém. E ele foi transformado pelo poder de Deus. Em 1957, ele começou seu trabalho de levar Bíblias, a palavra de Deus, para os países comunistas. Se você não sabia, a Bíblia era proibida nos países comunistas. E o Império Soviético, União Soviética, era muito grande, né? Invadiu muitos países, dominou muitos países. E ele começou a contrabandear Bíblias para esses países comunistas. Ele mesmo carregava a princípio. Ele tinha um Fusca azul, não era Fuscão preto, não era Brasília amarela, era um Fusca azul. E levava Bíblias para esses países. E ele conta que ele jamais mentiu quando foi revistado. E sempre ele pedia assim, Deus, tu que fizeste cegos verem, faze agora com que pessoas que veem fiquem cegas. E diz que uma vez passou por 4 horas de revista no carro, uns revistavam atrás, outros em cima, embaixo, e tudo que é lugar, e uns ficavam olhando para ele se ele demonstrava algum nervosismo, que detectasse que ele estava levando alguma coisa ilegal, e nunca ele foi apanhado. Pasmem. E fez essas visitas, então, a Polônia, Tchecoslováquia, que não existe mais, Iugoslávia, que também não existe mais, Alemanha Oriental, que não existe mais com a queda do Império Soviético, Bulgária e tantos outros países. E receberam esses países a visita clandestina do irmão André, que foi assim que ele passou a ser chamado. O famoso contrabandista de Deus. Ele fundou, então, com o sucesso da sua missão, a missão Portas Abertas. Você já ouviu falar? Missão Portas Abertas. Já ouviu falar do irmão André? E do contrabandista de Deus, você lembra desse livro? Conheceu? Fundou ele, então, a missão Portas Abertas. E essa obra passou, né, com seu avanço, sua evolução, a alcançar o mundo muçulmano e também vários países da África, onde a igreja cristã era perseguida. Você sabe que isso é comum, infelizmente, no mundo. Em muitos países há perseguição feroz ao cristianismo. E em 1967, um casal de jornalistas cristãos, o casal americano, John e Elizabeth Sherrill, colheram todo o depoimento do irmão André e lançaram o livro O Contrabandista de Deus, que foi lançado aqui no Brasil no início dos anos 70. Eu li esse livro, creio que foi a primeira edição, a segunda, não sei, das primeiras edições. Infelizmente, eu emprestei meu livro para alguém, não lembro quem, que não devolveu. Eu ainda não perdoei. Brincando. Eu já comprei outra edição, a edição nova, tá? Tá bom? Porque eu falei assim, puxa, eu não posso ficar sem aquele livro.
e O Contrabandista de Deus. Meu coração jovem na época, antes que a Rosa faça para mim assim, meu coração jovem ficou impactado pela leitura. Não sei se você já leu, mas eu recomendo que leia. Se você puder ler, não perca. Vai tocar seu coração e você vai se inflamar pelas coisas de Deus. É bênção, pode ler. Seja a edição velha, a nova, procure. Consegue aí que tem. Eles até hoje a missão vende esse livro para ajudar na manutenção da obra. E eu quero então aproveitar, abrir um parênteses aqui. Falei que esse livro impactou minha vida. Quero citar na juventude, mais dois. O Refúgio Secreto, da Corrie ten Boom, também holandesa, o irmão André é holandês, a Corrie também holandesa. Vale a pena ler esse livro. Ela foi uma holandesa que começou o negócio com o pai, né? Eles eram relojoeiros e tinham um quarto secreto onde eles escondiam judeus que eram vítimas do nazismo. Então escondiam até que foram presas. A irmã dela foi morta no campo de concentração e ela sobreviveu. Por muito tempo ela andou por aí pregando, falando. Irmão André é uma pessoa comum, normal, um homem comum, que viveu o extraordinário de Deus. A obra que ele fez foi extraordinária. A Corrie também, uma pessoa comum, que viveu para a glória de Deus, com toda a sua humanidade. Lê o livro que você vai entender da humanidade da Corrie. E que teve assim um sucesso extraordinário no seu ministério. E outro livro fabuloso também, que foi com esse que eu comecei a minha série de impacto no coração, A Cruz e o Punhal, do David Wilkerson. Se hoje tem a Casa do Deraldo, lá, a Revuk, começou lá com o David Wilkerson. Fabuloso. E um homem comum, também um pregador caipira, né, do interior dos Estados Unidos, que recebe uma mensagem de Deus, Deus fala com ele e o manda a Nova York. E ele vai, obedece, daí surge todo esse movimento do desafio jovem, primeiramente em Nova York, depois no mundo todo. Temos aqui na Baixada e outras casas de recuperação, inclusive a Revuk, com a qual a gente tem uma parceria, né? A gente procura cooperar e recebemos o pessoal aqui também. Mas começou lá com David Wilkerson, um pregador comum, caipira, um homem normal, um crente ordinário no bom sentido da palavra, né? Comum, normal, que realizou uma obra extraordinária. Os três já estão mortos, né? Então, façam um esforço, leiam esses livros, e vocês serão abençoados de forma singular por Deus. Tanto o Refúgio Secreto, quanto a Cruz e o Punhal, foram base para filmes. Então, existem os filmes O Refúgio Secreto e A Cruz e a Navalha. Foi lançado como A Cruz e a Navalha. Esse bem antigo, com Pat Boone vivendo David Wilkerson. E muito interessante, pessoal. São antigos, mas valem a pena assistir, valem a pena ler os livros. Façam isso e serão abençoados. E irmão André, voltemos aqui agora ao irmão André, fecho parênteses, né? Quando muitos destacavam os feitos extraordinários do irmão André e queriam fazer dele uma figura aclamada, reverenciada, ele simplesmente disse: eu sou apenas um cara comum. O que eu fiz, qualquer um pode fazer. Um cara comum que realizou feitos extraordinários. A outra notícia da terça-feira que me levou à reflexão foi a partida para a eternidade da irmã Iraci, aqui da nossa comunidade. Essa não ficou famosa mundialmente, como o irmão André, como outros ficaram, mas garanto que você a conheceu melhor do que os outros, não é? Você a conheceu bem. A gente convivia com ela aqui. A Iraci veio para a igreja, para a CBP,
Em 1990, a convite da Cacilda, que já faleceu, e também depois a convite do Daniel. Eles eram colegas de trabalho no INSS. E depois que ela se firmou em Cristo, ela se tornou uma mulher de oração. Também gostava de falar do amor de Deus às pessoas. E assim, com o passar do tempo, ela abriu uma célula na sua casa e se tornou líder dessa célula. Tinha o seu caderninho de oração. O Walker e a Maíra foram ontem lá em casa tomar café para a gente conversar um pouco. E eles falaram que, assim, que eles têm encontrado muitos cadernos de oração da Iraci, né? Pedidos de oração das pessoas, que ela não gostava de anotar para não esquecer, muitos e muitos cadernos. Ela falou, tem coisa lá, caderno de 2005, tudo coisa da igreja. E quando a notícia da sua partida chegou, eu logo pensei, quantas pessoas foram abençoadas, principalmente mulheres, mas não só, foram impactadas pelo ministério da Iraci. Que testemunho maravilhoso ela foi. Que legado impressionante ela deixou. E eu pensava assim naquela hora, puxa, Senhor, muito obrigado pela vida, pelo ministério da Iraci. Quantas mulheres, principalmente, estarão no céu, porque um dia ela abriu a casa, porque um dia ela orou, porque um dia ela falou do amor de Jesus. Nós visitamos, eu e a patroa, a Iraci em agosto, fomos lá tomar um café com ela, porque ela chamava sempre, né? Você deve ter sido convidado, provavelmente, para algum momento. E lá ela falava dos planos dela, vou abrir a célula de novo. E tem fulano, já convidei fulana, não conhecia ninguém, mas fulana, e não sei, tem não sei quem, que eu já falei, tem que ir, né? Era esse o alvo dela, ganhar as pessoas para o Senhor Jesus. Quantas pessoas estarão no céu? Porque um dia ela abriu primeiramente o coração para Jesus entrar. E depois abriu também a porta da sua casa para acolher, orar, falar do amor de Deus e abençoar pessoas. Ela fez isso. Iraci, uma mulher comum, conseguiu resultados extraordinários com o seu ministério. Que lindo legado ela nos deixou. E lá no velório, na quarta-feira, quando a gente ia fazer o culto, eu falei, Jadson, a gente não pode fazer um culto para baixo, a gente tem que fazer um culto para cima, porque ela era assim, não é? Ela tinha prazer de compartilhar das coisas de Deus. É assim que a gente tem que ter esse culto, né? Culto que, triste sim, né? Pela separação momentânea, tem a gente enfatizar isso, mas tem que ter gratidão no coração pelo que ela fez, seu legado precioso. Tá bom, agora vamos falar um pouquinho de Dorcas ou Tabita. Eu não sei qual vocês preferem, Dorcas ou Tabita. Eu nunca gostei desse nome, Dorcas, sabe? Tabita também é esquisito para mim, né? Eu nem vou falar por quê, mas Tabita, né? E Dorcas, estranho. Mas seja lá, o que a gente vai fazer? Cada um tem o nome que puseram, né? Né, Kate? Um é Kate, outra... Não estou falando mal do nome dela, não. Outra é Juarez, olha aí. Né? Helenalda, né? Quem mais que eu provoco? Hã? Não vou falar, João, vou poupá-la. Rogério, olha aí, mexendo com a Rogério. Primeira vez que eu mexo, né? Tá bom? Não se acostuma. Thalita, olha aí, Thalita. Jorge, tinha que lembrar do Jorge. Mas deixa lá, não importa. Tá? Dorcas ou Tabita. O que importa, em primeiro lugar, é que ela é uma discípula do Senhor Jesus Cristo. Ela é a única mulher chamada de discípula na Bíblia. Não que outras mulheres não fossem também. Mas o fato coloca Tabita ou Dorcas no foco como uma mulher que era reconhecida pela fé e por suas obras.
O que é um discípulo? O que é uma discípula? Um seguidor, uma seguidora. Alguém que absorveu de tal modo os pensamentos, os ensinamentos do seu mestre, a ponto de ser identificado com ele. Você é um discípulo ou discípula de Jesus? Quando as pessoas se relacionam com você, são remetidas ao seu mestre Jesus? Quando Manuel está dando o seu bom ou mau testemunho, espero que seja só bom, hein, Manuel? Né? O que as pessoas dizem? Não, vejo Jesus na sua vida. É tão bom, né? Não, eu vejo nela uma mulher de Deus, um homem de Deus, um jovem identificado com o Senhor. É tão bom quando isso acontece. Quando um discípulo verdadeiro fala, todos se reportam ao seu mestre. Jesus é o seu mestre? Você é seguidor ou seguidora de Jesus? Irmão André era um discípulo de Jesus. Irmã Iraci era uma discípula de Jesus. Ambos absorveram os ensinamentos do mestre e o puseram em execução, viveram aquilo que aprenderam da palavra de Deus. Temos sido bons discípulos do Senhor Jesus? Quando interagem conosco, fica evidente que somos representantes dos céus aqui na terra. Outra coisa a respeito de Dorcas ou Tabita, ela era notável pelas obras. Era mulher de boas obras, fazia caridade, servia as viúvas da sociedade local. Que discípula amada foi essa mulher. Estava em Jope, e lembramos que Jope era uma cidade marítima, costeira, cheia de pescadores que se lançavam ao mar para irem ganhar seu pão, seu sustento, pescar, ganhar seu sustento. E eu lembrava, quando pensava nisso, quando eu lia isso, da canção, do cântico dos vencedores por Cristo, né? É manhã, pescador já se lança no mar para ganhar uns pescados, para ganhar uns trocados. Obrigado, diaconisa. Então, e as embarcações desses pescadores eram muito precárias. E muitos homens não voltavam para casa das suas pescarias quando enfrentavam temporais, tempestades, mar encapelado. Aquelas embarcações muitas vezes eram destruídas, eles não voltavam e deixavam suas mulheres viúvas, seus filhos órfãos. Então, havia muitas viúvas em Jope. A essas mulheres desamparadas, desassistidas, lá não tinha INSS, né, Previdência Social, e a essas mulheres, Dorcas ou Tabita socorria. Irmão André, Dona Iraci, também se notabilizaram por suas obras, por seus ministérios. Irmão André, por sua distribuição de Bíblias, depois também por sua assistência social aos irmãos da igreja perseguida. Falando em igreja perseguida, olha aqui, alguns já até me perguntaram, o que é isso aí, pastor? Está moderninho, hein? Olha só, está faltando um brinquinho, né? Não, pessoal, está vendo isso aqui? É uma pulseirinha. Se você chegar perto, vai ver que ela imita um arame farpado. É o símbolo das portas abertas, o símbolo da igreja perseguida, da igreja sofredora. Por que eu estou usando isso? Vai ficar mais lindão? Não. Né? É porque cada vez que eu olho isso aqui, eu me lembro da igreja perseguida, dos irmãos ao redor do mundo que sofrem por conta dos seus governos, por conta de outras religiões, são perseguidos, massacrados. E aí, nem que seja uma oração flecha, a gente faz, Senhor, abençoa. Eu lembro
que tenho esse costume desde a juventude, né? Quando me lembro, eu peço, Senhor, pelos irmãos perseguidos lá, onde for. Mas a gente vai esquecendo, então essa pulseirinha me ajuda a lembrar. E também, assim, quando alguém pergunta, eu posso falar, a gente que sofre por amor a Cristo. A gente que sofre. Não se esqueça disso. Graças a Deus pela liberdade que temos. Que Deus nos conserve a liberdade, a oportunidade de falar livremente do amor de Deus. E que socorra nossos irmãos que sofrem, mas que eles não desistam de seguir a Jesus. E Dona Iraci, em nosso âmbito local, também teve uma atuação notável com a sua célula, que abençoou tantas mulheres aqui em São Vicente. Seu trabalho de intercessão, de orar pela igreja, de orar pelos pastores, por aqueles que precisavam. E também foi o seu testemunho muito digno e abençoado. Que obras teremos para apresentar a Deus? Dorcas teve aquele testemunho fabuloso das viúvas, das mulheres que ela assistiu, que ela ajudou, chorando, né? E eles mostrando para Pedro, olha aqui o que ela fazia por nós, olha aqui essa roupa. Que obras nós teremos para apresentar a Deus? Mas Dorcas, ou Tabita, adoeceu e morreu. Um dia, Pedro estava em Lida, uma cidade bem próxima a Jope, recebeu de 2 homens certamente conhecidos a notícia da morte da irmã em Cristo. E ele então ruma para lá. Isso mostra que eles se conheciam, que eles tinham um certo relacionamento. O texto nos diz que Tabita adoeceu e morreu. O fato é que a morte faz parte da vida. Todos nós já nos deparamos com a morte de um parente. A nossa ainda não chegou a nossa vez. E pastor Ney, ele dizia assim, que estamos todos na fila, né? Esperando o nosso dia. Não sei o número da senha. Nossa, né? Ele disse assim, é a única fila que brasileiro não quer furar. Né? Você quer furar? Ainda bem que não sabemos o nosso número na fila, né? Estamos lá. Mas o fato é que chegou a vez de Tabita partir. Minha mãe gostava de dizer que ninguém fica para semente, ou seja, todo mundo vai morrer. Todos nós morreremos um dia. A não ser, a exceção fica para aqueles crentes que estiverem aqui nesse mundo quando Jesus voltar. Que esses vão subir, né? Não conhecerão a morte. A Undina diz, eu quero ser uma dessas. Eu não quero morrer, não. Eu quero subir. E tu vai subir comigo, hein? Opa! Tomara, né, Undina? Né? Mas não sou eu que mando. Tá aí? Né? Só Deus sabe, né? Se estivermos vivos quando Jesus voltar, subiremos. É o nosso desejo. Vai ser bem mais interessante esse arrebatamento. Os portugueses chamam de o rapto da igreja. Eu não quero ser raptado, eu quero ser arrebatado, né? E o fato é que todos, a não ser que Jesus volte antes, vão conhecer a morte. E quando Pedro chega, então, o poder de um testemunho. Quando Pedro chega, encontra as viúvas chorando, as mulheres mostrando as roupas desesperadas. E o irmão André morreu aos 94 anos. Não sei quantos anos tinha a Tabita. Dona Iraci faleceu aos 70 anos recém-feitos. Já passei, já estou com 73, olha aí. Mas Pedro se comove com aquele testemunho das mulheres chorando, falando das obras, das realizações
Tabita, então ele pede que todos se retirem e só ele fica. Na tradução que eu li, chama de aposento alto. Numa tradução mais brasileira seria cenáculo, seria uma sala, né? Quem fala aposento alto é português, lá eles não falam cenáculo, no aposento alto na versão deles. E Pedro então lá se ajoelha diante de Deus, ora e pede que Deus faça um milagre. Termina a sua oração, não sei quanto tempo ele orou, ele dá uma ordem a Tabita, chamando-a de volta à vida. E ela abre os olhos, acorda do seu sono e se levanta. E ele então a conduz e entrega aquelas viúvas. Certamente houve uma grande celebração, né? Certamente elas gritaram, aleluia, como os nossos ministros gostam de fazer, aleluia, aleluia. Né? Celebraram o retorno de Tabita, a sua volta à vida. Do irmão André, ao redor do mundo, dão testemunho da sua obra. Era um homem de Deus. De Dona Iraci, muitos podem dar testemunho, aqui na cidade, inclusive nós. Era uma mulher de Deus. De Tabita, as mulheres davam testemunho. Era uma mulher de Deus. E de nós? Podem falar bem? Podem dar um bom testemunho dizendo fulano ou fulana é um cara ou uma cara de Deus? É um homem que honra Jesus, é uma mulher que honra Jesus. Dorcas ou Tabita foi uma mulher extraordinária. Foi uma mulher comum, que conseguiu realizar feitos extraordinários. Irmão André, Corrie ten Boom, David Wilkerson, Iraci Campolina Bueno, foi uma mulher comum, mas todos esses deram testemunho extraordinários de Deus. No caso de Dorcas, foi ressuscitada por Pedro, causou celebração entre a mulherada, a quem servia, mas um dia voltou a morrer e está com Deus. Não sei se ela já conheceu o irmão André lá, Dona Iraci, se já se viram, se ainda não tiveram tempo, eu não sei como são as atividades na eternidade. E nós, irmãos, que por hora ficamos, como ficamos? Como estamos? E eu ficava pensando assim, quem irá ocupar o lugar do irmão André, da Corrie ten Boom, do David Wilkerson, da Tabita, da irmã Iraci? Não necessariamente fazendo as coisas que eles fizeram, porque eles fizeram coisas específicas que Deus colocou no coração deles para fazer, nas mãos deles para fazer. Mas a obra de Deus precisa de soldados, de trabalhadores que se levantem para fazerem o que precisa ser feito, para anunciarem o amor de Deus. Deixaram estes um legado precioso, tremendo. Que legado deixaremos? Irmão André, irmã Iraci, atenderam a um chamado, a uma convocação de Deus. Mas você também tem um chamado para o serviço de Deus. Independente se você vai fazer seminário ou não, se vai fazer uma escola teológica de treinamento ou não, independente disso, você tem um chamado para servir o Senhor. Muitas vezes as pessoas esperam que o seu chamado aconteça de uma forma sobrenatural, extraordinária, fenomenal. Queremos que o anjo do Senhor apareça após um raio, após um ribombar de um trovão, e apareça numa nuvem azul ou cor-de-rosa, dependendo se somos meninos ou meninas, para parodiar as tolices da nossa política, e
e ele com uma voz também ressonante de trovoada nos diga: ó, você amado do Senhor, eis que o Senhor te chamou desde o ventre da tua mãe, e você é uma belezura do papai do céu, está convocado ou convocada para caminhar sobre tapetes vermelhos aos palácios, para falar aos ricos e poderosos, entrando em lugares magníficos. É assim que as pessoas querem normalmente. Estou assim, exagerando propositalmente, mas as pessoas ficam esperando, quando o Senhor, na palavra dele, já chamou a todos. Então não adianta dizer não tenho chamado. Ah, tem sim, você tem um chamado. Quem sabe para liderar célula, quem sabe para abrir a porta da sua casa, para receber uma célula, quem sabe para atuar no Ministério Infantil, no REC, eles estão precisando, em qualquer área da vida da igreja ou fora até, mas você tem um chamado para ser embaixador do reino, representante do Rei Jesus nesta terra. Ninguém escapa, todos foram chamados. Mas como o chamado muitas vezes não acontece dessa forma extraordinária, nós ficamos a vida toda esperando que Deus nos chame. Mas Deus quer nos usar como gente normal que somos. Você vê alguma coisa diferente em mim? Na Undina? No Juarez? Quem mais aí? No Paulinho? Jadson, Dona Marli, Marcão. Deixa eu ver quem mais. Helenaldo já falei, não vou falar de novo. Juliana, Cida, todos aqui são pessoas normais, comuns, nada de extraordinário há em nós. Mas Deus quer usar cada um de nós e fará coisas extraordinárias através da nossa vida, através do nosso testemunho, através do nosso ministério, se nos dispusermos nas suas mãos. Então, não importa se você não tem faculdade, se não tem doutorado, pós-graduação, que você só é formada no Jardim da Infância. Ainda existe Jardim da Infância? Não importa, não importa. Todos são chamados para o trabalho do Senhor. Deus quer nos usar como gente normal que somos, para a glória do seu nome. Deixe que o extraordinário Ele faz. Não é nossa competência isso. Então, nos disponhamos com a nossa total normalidade nas mãos de Deus. O extraordinário fica por conta dele. E Ele faz como Ele quiser. Domingo passado, o Rodrigo nos desafiou a buscar profundidade no Senhor. Entra no rio do Senhor. Faz mal hoje, está no tornozelo, mas continua, persevera, vai vivendo para a glória do Senhor. Senhor, é isso que eu posso agora, faça, dê o seu melhor. Se for o caso, vá ser motorista do ônibus. Precisa? Precisa. Ou, sei lá, ajuda na Kombi. Sabe, não importa. Então precisamos seguir o rio do Senhor. A palavra de Deus fala de um rei chamado Jeorão, rei lá em Israel, para ser mais exato, em Judá, que começou a reinar com 32 anos e reinou por 8 anos. Então faleceu aos 40. Quando ele morreu, ele foi tão ruim, que nem junto aos túmulos do rei deixaram sepultá-lo. O sepultaram. E o epitáfio dele foi: morreu sem deixar saudade. Que triste, né? Irmão André, todo mundo fala dele. Irmã Iraci, a CBP, menciona como um bom testemunho. Outros tantos se menciona, mas de Jeorão, morreu sem deixar saudade. Quando você partir, vai deixar saudade? Não estou falando saudade da mulher, ou do marido, do filho, que é normal. Mas saudade é assim dizer: ah, fulano foi um cara de Deus, uma cara de Deus, foi sensacional, serviu ao Senhor.
Será que é isso? Puxa que... Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela vida. Thank you. Muito obrigado pela vida de fulano, de Beltrano, que honrou o teu nome. Deus nos convida para sermos gente normal, crente normal, mas compromissado, que honra a Deus. Podemos orar? Querido Deus, estamos diante de Ti, muito agradecidos, Pai, pelos testemunhos positivos que tivemos de tantas e tantas pessoas. Obrigado pelo legado de homens e mulheres de Deus, que honraram o Teu nome, que Te serviram, Pai, com diligência, e para os quais a gente pode olhar e Te agradecer. Pelo Eraci, pelo irmão André, a Corey, o David, pastor Reinaldo, tantos, Deus, tantos. Muito obrigado pela vida destes. Agora, coloca no nosso coração, Pai, o desejo de honrarmos o Senhor com a nossa vida. Por mais normal que sejamos, por mais comuns que sejamos, Pai, que sejamos gente do reino, gente compromissada com o Senhor, que possa dar um bom testemunho do nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, Pai. Às vezes é mais fácil a gente falar do futebol e não tem nada de pecaminoso em a gente falar de esporte, futebol, de política até, Senhor, mas precisamos falar de Jesus. Precisamos falar das coisas do reino. Precisamos falar do Teu amor. Pai, por favor, ajuda-nos. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.